Você sabe o que precisa olhar antes de investir no CDB e também como comparar entre dois CDBs diferentes para saber qual é o melhor? Se não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar hoje. Oi, eu sou a Bruna Odex e aqui eu falo sobre finanças. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre CDBs e tudo aquilo que você precisa levar em consideração antes de colocar o seu dinheiro aí em qualquer instituição financeira. Mas eu quero começar do começo. Se você ainda não sabe o que é CDB, não se preocupa que eu vou te explicar. CDB é um certificado de depósito bancário e só esse nome não explica muita coisa, né? Na verdade, ele é um título de renda fixa e a renda fixa é um empréstimo. Mas nesse caso, não é você que vai tomar o empréstimo, não é você que vai fazer a dívida. É a instituição bancária que vai pedir o seu dinheiro emprestado. O problema é que a gente não tem nenhum poder de barganha e as instituições financeiras é que vão dizer qual é a taxa de juros que elas vão nos pagar pelo empréstimo que a gente vai conceder. E aí a única coisa que nos resta é aceitar ou não essa taxa de juros, ou seja, investir ou não no CDB daquela instituição financeira. Você já deve ter escutado por aí que você deve procurar CDBs com pelo menos rentabilidade de 100% do CDI. Só que a rentabilidade é só um dos itens que você vai ter que observar e analisar quando você for aplicar o seu dinheiro em algum CDB. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre risco, retorno e rentabilidade, que eu já falei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para você ir assistir depois que terminar esse aqui. Quando a gente fala em rentabilidade, a gente está falando sobre a taxa de juros, sobre o retorno que aquela aplicação, aquele investimento vai nos dar. O mais comum é a gente encontrar CDBs pós-fixados. E o que isso significa? Significa que ele é atrelado, que ele é vinculado a algum índice da economia, geralmente o CDI, que anda bem juntinho com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Quando o CDB é vinculado ao CDI, ele vai ter uma porcentagem desse CDI e é aí que entra pelo menos 100%. Na hora que eu for fazer a comparação aqui entre alguns CDBs, eu vou te explicar por que é que você precisa pelo menos da rentabilidade de 100% do CDI. E esse, o pós-fixado, é só um dos tipos de CDB que existem. O outro tipo de CDB é o pré-fixado, que ao invés de estar atrelado a algum índice, ele vai ter simplesmente uma taxa de juros ali, que pode ser 10% ao ano, 12% ao ano, ou que a gente tem visto ultimamente de 15%, 14% ao ano. Nesse tipo de CDB pré-fixado, a taxa de juros é travada. Então, no momento em que você colocar o seu dinheiro lá, até o momento em que você for fazer o resgate, é essa taxa de juros que você vai receber, sem alteração. E o outro tipo de CDB que existe é o atrelado ao IPCA, que é o índice que mede a inflação no nosso país. Geralmente, esse tipo de CDB tem uma parcela atrelada ao IPCA, que é um valor pós-fixado, e uma parcela pré-fixada. Atualmente, existem alguns CDBs atrelados ao IPCA que pagam além desse índice mais 5% ou 6%. O único tipo de CDB que você pode fazer o cálculo exato de quanto vai receber lá na data do vencimento é o pré-fixado, que já te dá ali o número da taxa de juros. Quando a gente fala de CDB vinculado ao CDI ou então ao IPCA, esses índices variam constantemente. Você não tem como saber quanto vai receber lá no final, lá no vencimento desse título. A segunda característica dos CDBs que precisa ser levada em consideração é a liquidez. Esse CDB que você vai colocar o seu dinheiro tem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar logo no dia seguinte em que você investiu, ou a liquidez dele é só no vencimento, ou então daqui 90, 180, 360 dias. Ter liquidez apenas no vencimento significa que o seu dinheiro vai ficar travado nesse CDB e você só vai poder tirar lá na data de vencimento, que é informada na hora da aplicação. E o último fator que a gente precisa considerar é o risco. E esse não é assim tão fácil de mensurar. Ele não vai estar na cara, não vai ter lá uma taxa ou então um valor que você possa saber se o risco é alto ou o risco é baixo. Aí você vai ter que aprofundar um pouco mais a sua pesquisa para saber se vale a pena colocar o seu dinheiro naquele CDB.
Um site que é muito bom para te ajudar a mensurar esse risco é um site chamado Banco Data. Nesse site você coloca o nome da instituição financeira e ele vai te retornar algumas informações sobre ela. O mais importante aqui são 3 coisinhas que você vai olhar. O primeiro é o índice de Basileia, que te conta quanto do dinheiro que essa instituição empresta é dela própria ou então de terceiros. O segundo é o índice de imobilização, ou seja, a quantidade de dinheiro que essa instituição financeira tem parada em algum ativo que não é fácil de converter em dinheiro, por exemplo, imóveis. Se ela precisar pagar o CDB para você, quantos % do dinheiro que essa instituição tem está parada em ativos que ela não vai conseguir converter em dinheiro? E o terceiro é o lucro. Essa instituição teve lucro ou prejuízo nos últimos anos? Você vai querer emprestar o seu dinheiro para alguém que sabe fazer mais dinheiro e vai poder te pagar com tranquilidade? Ou então para uma pessoa que está na pindaíba e tem dívida em cima de dívida? Então agora eu vou te mostrar na prática como é que a gente compara alguns CDBs. A primeira coisa que você precisa saber é que para comparar alguma coisa você precisa de um balizador. Com o que é que você vai comparar esses CDBs? Quando a gente fala de CDB pós-fixado, que é aquele lá que paga um percentual do CDI, a gente pode compará-lo com o Tesouro Selic, que é um título público do governo atrelado à taxa de juros básica da economia, que é irmãzinha ali do CDI. Se a taxa Selic for render 13,25% ao ano, o CDI vai render um pouquinho menos, 13,15%. Então, eles são muito próximos. E o Tesouro Selic é o título mais seguro do governo. É por isso que a gente fala que, pelo menos, você precisa exigir um pagamento de 100% do CDI. Caso o banco, a instituição financeira não vá pagar 100% do CDI, não vale a pena você investir o seu dinheiro porque você tem um título mais seguro com uma rentabilidade maior, que é o Tesouro Selic. Então, olhando aqui no Trade Map, eu encontrei um péssimo exemplo de CDB para vocês, que vocês não devem nunca aplicar o seu dinheiro. Esse é um CDB de liquidez diária. Ok, até aí tudo bem. Mas a aplicação mínima é de R$10 mil, que é muito distante da maioria dos investidores. Ele é de um banco que eu não conhecia, o Banco Mizuho, e o maior problema aqui é que ele te paga só 97% do CDI. Ou seja, por que é que você vai colocar o seu dinheiro em um banco que a maioria das pessoas não conhece para te pagar menos do que um título do governo vai te pagar, sendo que o título do governo é a aplicação mais segura que existe no país? Então, sempre que vocês encontrarem CDBs pagando menos do que o CDI, vocês não precisam nem procurar informações da instituição financeira no Banco Data. Pode descartar de cara, porque não tem o menor sentido fazer uma aplicação dessas. Agora eu vou te mostrar um outro exemplo. É um CDB do Banco Topázio que vai te pagar 113% do CDI. Será que vale a pena investir nesse CDB? Se a gente for só pela rentabilidade, é claro que vale a pena. Mas existem outras coisas envolvidas que a gente precisa ver. Primeiro, a liquidez desse CDB, ela não é diária. O resgate só pode ser feito no vencimento. E o vencimento vai ser dia 27/6/2024, ou seja, daqui 2 anos. Você pode deixar o seu dinheiro investido por todo esse tempo? Se o CDB vai travar o seu dinheiro, você já precisa exigir um pouquinho mais de rentabilidade. E qual é o risco desse banco? Então agora eu vou te mostrar aqui no site do Banco Data o que é que vocês precisam olhar. Não são todos os bancos que estão disponíveis aqui nesse site. E se o banco não cedeu as suas informações para o Banco Data, você já precisa ficar com um pezinho atrás com ele. Se ele não quer divulgar as informações, pode ser que essas informações não sejam boas. O Banco Topázio está disponível aqui no Banco Data. Então você vem aqui embaixo, clica no nome do banco e vai aparecer o resultado do último balanço. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é que o banco teve lucro. Ok, isso é um bom sinal por enquanto. Aí a gente vai para o índice de Basileia, que o ponteiro está no verdinho. Também é algo razoável. E o índice de imobilização também está no verde aqui, é um bom sinal. Aí a gente olha aqui número de agências. Esse banco tem só 2 agências, então é um banco muito pequeno. Você quer correr o risco de colocar o seu dinheiro em um banco tão pequeno assim? Você precisa decidir.
E antes de decidir só com esses 3 índices se você vai colocar o seu dinheiro aqui ou não, dá uma olhada no histórico do lucro desse banco. Se a gente for olhar aqui em 2021, esse banco teve lucro, mas nos 3 anos anteriores ele teve prejuízo. Então aí já acende um alerta vermelho na sua cabeça para você pensar muito bem se vai colocar o dinheiro lá ou não. Agora vamos considerar que ao invés de ter tido prejuízo, esse banco teve lucro ali nos últimos anos. Você não se preocupa por ele ser um banco pequeno e você acha que vai ser vantajoso investir nesse banco. Eu vou te mostrar agora o cálculo das rentabilidades para que você tenha uma noção um pouco melhor de qual é a diferença que esses 13% a mais do CDI vão fazer quando você investir o seu dinheiro. Então eu vou usar o cenário atual. Hoje a Selic está em 13,25% ao ano e o CDI é um pouquinho abaixo, 13,15%. No CDB do Banco Topázio existe aplicação mínima de R$ 1.002,21. Mas eu vou arredondar aqui para fins de cálculo e vamos supor que ele exigisse aplicação mínima de R$ 1.000. Eu vou considerar também 2 anos exatos para facilitar o nosso cálculo. Na nossa simulação, a gente vai considerar que você tem R$ 1.000 para investir, que a taxa Selic vai continuar 13,25% durante o ano inteiro. Se você investir no Tesouro Selic e deixar esse valor lá por 2 anos, no final desse prazo, você vai ter R$ 1.282 aproximadamente. E se você resolver investir nesse CDB do Banco Topázio, no final de 2 anos, você vai ter R$ 1.319 aproximadamente. A diferença entre os 2 investimentos é de apenas R$ 36, sendo que o Banco Topázio é um banco desconhecido da maioria de nós, e o título do governo federal é a aplicação mais segura que existe. Será que vale a pena arriscar investir em um banco que você não conhece para ganhar uma diferença de só R$ 36? E agora eu vou te mostrar uma outra situação em que essa diferença cai mais ainda. Vamos supor aqui que o valor mínimo de aplicação lá caiu para R$ 950, só para eu te dar esse exemplo com mais clareza. Se você tivesse o seu dinheiro investido lá no Tesouro Selic ou em algum CDB que pagasse 100% do CDI e você precisasse resgatar esse dinheiro para colocar nesse novo CDB de rentabilidade um pouco maior. Eu vou supor aqui que você deixou o dinheiro no Tesouro Selic por 1 ano, ou seja, você vai pagar imposto de renda sobre esse período e tirou esse dinheiro e colocou lá na aplicação de 113% do CDI. Se você tivesse ao final de um ano R$ 1.000 aplicado no Tesouro Selic e fizesse o resgate desse valor também considerando a taxa de 13,25%, pagando o imposto de renda de 17,5%, o valor que você ia receber líquido seria de R$ 979,52. E agora a gente vai supor 2 situações diferentes aqui. Uma, você mantém esses R$ 1.000 aplicado no Tesouro Selic para render 13,25% ao ano. E na outra você resgata, tira lá os seus R$ 979 líquido e aplica no CDB de 113% do CDI. Se você mantivesse aplicado esse valor de R$ 1.000 lá no Tesouro Selic, você teria, ao final desse período de 2 anos, R$ 1.282 aproximadamente, assim como na primeira simulação que a gente fez. Agora, se você tivesse resgatado esse valor descontado em imposto de renda e tivesse investido os R$ 979,52 no CDB, que te paga 113% ao ano, você teria, ao final dos 2 anos, R$ 1.292,26. Essa diferença entre o CDB e o Tesouro Selic cairia para R$ 9,70. Então, além de comparar essas rentabilidades, se você aplicasse um valor novo, você tem que considerar se você vai tirar o seu dinheiro de alguma aplicação que você já tem e vai pagar imposto de renda sobre o seu lucro. Isso faz com que a aplicação nesse novo CDB fique ainda menos atrativa. E essas comparações podem ser feitas também com títulos pré-fixados e com os títulos IPCA+. Para você comparar pré-fixados e CDBs vinculados ao IPCA, você pode entrar aqui no site do Tesouro Direto
e na opção Títulos, Preços e Taxas. E aqui você vai ter a rentabilidade que o governo vai te pagar por esses títulos. Aqui você vai poder comparar a rentabilidade, qual é o valor que o governo te pagaria por esse título, e também a data de vencimento. Lembre sempre que se o risco é maior, a rentabilidade tem que ser maior também, e às vezes esse risco nem compensa. Você já sabia onde buscar essas informações e tudo que você precisava analisar antes de investir num CDB? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui para o YouTube entender que esse é um bom conteúdo. Manda para aquele amigo que está sempre buscando aí maiores rentabilidades do CDB. E também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para a gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo. Tchau! Você coloca o nome da instituição.